Olá, tudo bem? Eu sou Oli Soares, vou trabalhar com você ainda dentro da nossa Grécia, um assunto bem legal hoje, tá? Nós vamos falar sobre a cultura grega e vamos falar sobre aquilo que seria o chamado helenismo, tá? Então observe só, esse helenismo, helenístico ou helenização, essa é a situação que nós vamos encontrar, beleza? Então agora vejam só, primeiro cuidado que você deve ter, tá? Presta atenção. Quando você encontrar a seguinte expressão, ó, helenos, tá? Helenos é o grego. Helenos são os gregos. Isso é heleno. Quando você falar em Hélade, ó, Hélade simplesmente é a área onde você encontra os gregos. Então a Hélade, onde estão os gregos, tá? Quando você falar então em cultura helênica, ó, quando você falar em cultura helênica também seriam os gregos, beleza? Agora, quando você juntar os gregos mais orientais, olha só, gregos mais orientais, tá? Então a cultura grega com a cultura oriental. Às vezes essa cultura oriental pode aparecer assim, os gregos com a cultura persas, tá? O grego com a cultura do nosso Egito, tá certo? Então seria o grego com qualquer outra cultura oriental. Esta soma de grego mais oriental, tá? Esta soma você vai chamar com esse nomezinho aqui, ó. É o chamado helenismo, ou helenística, tá? Ou simplesmente você chama de helenização. Então agora preste atençãozinha assim, ó. O que é uma plastificação? Plastificação é você colocar o plástico em algum lugar. O que é a helenização? É você colocar os helenos em algum lugar. Então é você pegar a cultura helênica e levá-la para o mundo oriental. Então, se você pega a cultura helênica e leva para o mundo oriental, se você pega o plástico e plastifica o Oriente, você fez uma plastificação, você fez uma helenização. Helenismo, helenístico, helenização é a fusão da cultura grega com a cultura oriental. Helênicos, helenos é o grego propriamente dito. Tá certo? Então agora observe só, preste atenção. Quando você fala na nossa cultura, dita cultura helênica, como é que a coisa vai funcionar? A cultura helênica é a cultura grega, tá? Características básicas que você vai encontrar são exatamente essas. Olha só, humanismo, equilíbrio e moderação. Tranquilo? Detalhe que você tem, portanto, tá aqui alguns exemplos, né? A nossa famosa obra chamada Doríforo, do Policleto, e a famosíssima Discóbolo, do Miron. O Discóbolo é um cara que está arremessando um disco, tá? Esse cara mostra exatamente o que? Um cara está lá, sem roupa, arremessando um disco, portanto fazendo força, tá? E dessa força que ele faz, tá? Você observa que os seus músculos estão em evidência e, no entanto, a cara dele não demonstra emoção. E se você pegar a obra chamada Doríforo, a mesma coisa. O cara está parado, não está fazendo movimento algum, mas o seu rosto está simplesmente sem emoção. Detalhe interessante que nós temos na filosofia, alguns pequenos destaques, tá? A figura do Tales de Mileto, cuja ideia seria uma explicação racional do universo. A presença dos atomistas, com Leucipo e Demócrito, as partículas invisíveis e indivisíveis. Então começa a observar que o nosso mundo grego vai buscando sempre o quê? A ideia da sabedoria. Os sofistas, com o nosso Protágoras e o Gorgias, o homem à medida de todas as coisas, eram mestres ambulantes que cobravam para falar sobre os seus conhecimentos, tá? E por isso mesmo sofrem oposição de quem? Do nosso Sócrates. Faz uma forte oposição aos sofistas, tá? E um detalhe interessante, defendeu exatamente a ideia do diálogo, da reflexão, que ele chamou de maiêutica, dar a luz, trazer o conhecimento, tá? Com um detalhe muito importante nesse contexto, com as duas grandes frases que se referem a ele. Só sei que nada sei, conhece-te a ti mesmo. Então você vai encontrar que nesse momento nós teríamos o quê? Que a filosofia vai simplesmente dando o quê? Um grande destaque à ideia do conhecimento. Por isso que você encontra que lá, quando você fala em renascimento, você fala em movimentos humanistas, tá? A busca pelo conhecimento dentro dos clássicos gregos. O Sócrates, inclusive, foi condenado por renegar os deuses e simplesmente o quê? Corromper a juventude com a maneira que ele ensinava. Por isso mesmo, olha só, que foi acabou sendo condenado a beber veneno, que é a famosa cicuta, tá? Não escreveu absolutamente nada. O que nós sabemos dele, nós sabemos o quê? Pelos seus discípulos, fechou? Então esse é um panorama geral.
para você olhar na sua questãozinha ali, não estamos entrando em filosofia para você, mas para você perceber o quanto que o ensinamento grego foi extremamente profundo. Por isso, quando você fala em inspiração nos clássicos greco-romanos, exatamente essa ideia. Tranquilo? A religião nossa grega é uma religião politeísta, ou seja, vários deuses, sempre com forma humana. Os deuses são o quê? Antropomórficos. Perfeito? Antropomórficos, sempre forma humana, têm virtudes e defeitos humanos, por isso que eles eram também vingativos, as mesmas características que os seres humanos possuem. Por isso que o nosso Ulisses, lá na Guerra de Troia, quando ele resolveu voltar para casa, a Odisseia, ele brigou com o Poseidon, e o Poseidon foi castigando o nosso Ulisses durante o quê? Durante 10 anos, dificultando a sua volta para casa. Exatamente o Deus podendo ser o quê? Vingativo. Tá? Detalhe interessante, a maior festa religiosa são as famosas Olimpíadas, uma homenagem feita a quem? A Zeus. Então isso seria uma festa religiosa, tá? Acontece de 4 em 4 anos, a cidade de referência é a cidade de Olímpia, e nesse momento nós fazemos o quê? Uma trégua entre as cidades. São os grandes eventos que você possui dentro daquilo que seria o mundo grego. Beleza? Tão importante que marca o início do calendário grego a partir do ano de 776. Tudo isso reflete para você o quê? A nossa cultura grega, a nossa cultura helênica. Outro grande destaque, o teatro. A presença da comédia com Aristófanes, com a famosa Assembleia de Mulheres, tá? E as chamadas tragédias, onde você tem dois grandes exemplos, tá? O Ésquilo, que escreveu sobre Prometeu acorrentado, quando Prometeu brigou com Zeus e foi acorrentado na região do Cáucaso, e os persas, que narram o desespero do Xerxes diante da derrota para os gregos, tá? E a figura do Sófocles, onde você vai encontrar ali a famosa história do Édipo Rei, a história de um rapaz que acabou matando um homem, casou-se com a viúva e depois descobriu-se tratar-se de quem? Daquilo que seria a sua mãe. Então isso seria a famosa tragédia. Por que o teatro grego faz sucesso? Porque ele lida exatamente com as emoções e com as paixões dos seres humanos. Tranquilo? E um detalhe interessante, quando você pega a cultura grega, os 3 grandes tipos de colunas que você possui. Dórico, jônico e o coríntio. São as 3 formas de colunas que você possui. Tá certo? Com um detalhe interessante, então, presta atenção. Essas colunas, tá? Essas colunas são bem fáceis de você entender. As colunas funcionam assim, ó. Primeiro, imagine isso aqui um prédio qualquer, tá? As colunas que você vai encontrar seriam basicamente as seguintes. A coluna dórica, essa é o estilo dórico, tá? Ela simplesmente se une aqui em cima com o seu capitel de uma forma simples e direta. Não tem nenhum tipo de enfeite, tá? Quando você pegar a nossa coluna, que você chama de coluna jônica, aqui no capitel, você tem o famoso capitel involuta. Esse é o estilo jônico, tá? O capitel involuta são esses capitéis que fazem o quê? Essas voltinhas, tá? E o estilo coríntio que você possui, tá? Esse é o estilo coríntio, ele apresenta aqui o que nós chamamos de folhagens de acanto. Folhagens de acanto. Muitos dizem que pareceria um sino de cabeça para baixo. Um sino de cabeça para baixo, esse seria o chamado estilo coríntio. Então o detalhe que você vai encontrar é exatamente esse, tá? Tá aqui, ó. Essa é um mapa conceitual que mostra para você o que seria a cultura grega. Fechou? Essa é a cultura helênica. Beleza? E como é que fica agora com a presença do nosso macedônio? Então a nossa cultura vai mudar um pouquinho, tá? Porque o macedônio foi responsável pelo chamado helenismo, helenística ou helenização, que é a cultura grega mais a cultura oriental. Ao mesmo tempo, você pode usar uma outra expressão. São os centros helenísticos fundados no Oriente. São as cidades gregas fundadas no Oriente. Exemplo, tá ali, ó, figura de Pérgamo, figura de Alexandria, a figura da Antioquia. São cidades de cultura grega fundadas no Oriente. A mais importante delas foi o quê? Alexandria, com a presença do Museu de Alexandria, a Biblioteca de Alexandria, o Farol de Alexandria. Tudo isso surgindo quando? Na expansão daquilo que seria a cultura grega. Fechou? Essa nossa ideia do helenismo ou helenização, ela representa, portanto, uma ideia muito simples. Ele foi educado por aquilo que seria o mundo grego. Ele foi educado
por aquilo que seria o nosso Aristóteles. Portanto, a cultura grega estava dentro desse garotão. Tanto é que nós encontramos que, ao mesmo tempo, se você não quiser utilizar, olha só, o termo helenismo, ou o termo helenística ou helenização, qualquer um dos termos estão corretos. E essa helenística, nas artes, por exemplo, a grande característica é essa, é uma arte cosmopolita. Por qual motivo? Pela expansão e extensão do grande império de Alexandre Magno. Aonde ele vai, ele leva a cultura grega. Aonde ele vai, ele leva a cultura grega. Portanto, a cultura grega, ela foi localizada. A cultura grega vale para a Grécia. A nossa cultura helênica é localizada. A nossa cultura helenística, ela é voltada para o cosmopolitismo, ou seja, ela é dita para a época universal. Fechou? É um realismo exagerado. Ou seja, enquanto você tem lá o nosso discóbolo parado, o cara não vai para lado nenhum, não demonstra emoção, é diferente aqui. Aqui você tem, por exemplo, um sensacionalismo exagerado. A figura que você vai encontrar, por exemplo, de Laoconte e seus filhos brigando contra serpentes. Você olha para o rosto do Laoconte e você vê emoção. A nossa arte grega, marcada pela harmonia, ao mesmo tempo, a nossa arte helenística marcada pela voluptuosidade, pela sensualidade. O maior exemplo é a famosa Vênus de Milo. A nossa famosa Vitória, a Vênus de Calipige, uma mulher envolta com uma série com uma série de véus, tá? A Vitória Alada da Samotraça é a mesma coisa, uma mulher com um véu esvoaçante. Essas obras falam exatamente o quê? Na questão da sensualidade, beleza? Detalhe interessante ainda está aqui, ó, com a expansão territorial, com as conquistas do nosso Alexandre Magno, indo em direção ao Oriente, dominando a Ásia Menor, chegando até a região da Índia, cara. Uma área que proporcionalmente seria maior do que a área correspondente aos Estados Unidos, só para você ter ideia de tamanho, tá? Ele simplesmente conquistou uma série de regiões, então simplesmente ele eliminou as fronteiras. Se eu não tenho mais fronteiras, eu favoreço duas coisas: o comércio, porque não há fronteiras, e a produção agrícola. Ou seja, já que eu tive contato com regiões como o Egito, como Mesopotâmia, que fazem canais de irrigação para que eu possa simplesmente aumentar a área de produção, eu posso levar essa técnica para qualquer outro lugar do mundo. Portanto, em função disso, eu acabo criando o quê? Eu acabo criando aquilo que seria para nós o aumento do quê? Da atividade comercial e o aumento das atividades agrícolas. Por quê? Qual motivo? Porque eu não tenho fronteiras. A inexistência de fronteiras favorece exatamente o quê? Essa expansão. Tranquilo? Olha só o mapa conceitual que você tem aí. E um detalhe interessante. Com a posse dos mapas conceituais dessa aula e das outras aulas, você tem fechado para você o que é o mundo grego. Qualquer questão que você olhou, bateu o olhinho, ela está enquadrada dentro desses assuntos e dentro dos temas que nós trabalhamos para vocês e dentro desses vídeos. Tranquilo? Teremos outros vídeos importantes mais para frente de outros assuntos. Acompanhe pelo canal. Tranquilo? Se inscreva. Siga lá, dá uma curtidinha, passe para os amigos, conte para todo mundo. Beijo para vocês. Até a próxima. Tchau!